a gente teve nesses 5 meses agora, é monstruoso, né? Assim, eu não sei nem muito como explicar o simples fato de me chamar de mãe. Tem mais ou menos um mês. Para mim é o maior avanço, né? Eu acho que toda mãe quer isso. E até que sabe que depois que começou a me chamar de mãe, eu tenho mais paciência. Eu não sei se é porque eu esperava tanto para que eles chamassem de mãe, que às vezes até quando tá gritando eu fico, mas ele me chama de mãe. Então, Cíntia, seja muito bem-vinda. Nossa entrevista saiu, graças a Deus, deu certo. Assim, Cíntia, primeiramente, obrigada, mais uma vez, por ter aceitado. E segundo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre os meninos, como é que foi a história de vocês. Eu sei que a história é longa, mas se você puder compartilhar um pouco com quem está assistindo a sua história. Tem até a ver com o que eu estava falando, né, sobre a gente entender as etapas do desenvolvimento infantil. Vou deixar você falar. Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a você, Carla, né, pelo convite. Eu acho que a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência da gente, às vezes, é uma forma até de acalentar alguns corações de outras pessoas, né? Bom, nós aqui temos 2 meninos gêmeos, né? O Henrique e o Vicente. Eles são prematuros de 7 meses, né? Ficaram 2 meses na UTI, um teve 7 paradas cardiorrespiratórias, o outro teve uma, né? Então, assim, já nasceram sendo guerreirinhos, né? Para suportar essa parte aí da UTI, né? E vieram para casa. Realmente a gente nunca teve nenhum outro problema de saúde com eles, né? Mas quando começou assim, 2 anos, a gente via que não falava, né? E daí começa a gente, né? Aquele coração de mãe ficar preocupado com o que está acontecendo, né? E na verdade a gente nem achava que era normal, né? E o fato deles não estarem falando, que a qualquer momento eles iriam falar, e que aquilo seria só em decorrência de um atraso que poderia ter em vista da prematuridade. O que aconteceu? Na verdade, a gente acabou, como eu disse, achando normal isso, e por ser normal, a gente não procurou, né, de repente, um especialista para saber por que eles não estariam falando, o que estava acontecendo. E por uma situação gastrointestinal do Henrique, né, nós acabamos numa pediatra, que ela disse assim, olha, mãe, você precisa procurar um neurologista, um neuropediatra, né, porque Henrique tem alguns sinais, e esses sinais podem vir a ser sinais do espectro autista, né? Eu já saí daquela consulta arrasada, assim, né? Arrasado do modo de dizer, porque a gente fica meio perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E daí nós procuramos a neuropediatra, né? Na primeira consulta, eles já estavam com 2 anos e meio, né? 2 anos e meio e assim, falavam às vezes o nome de um bicho ou outro, mas muito pouco, né? E até tem uma moça que eu conheci numa clínica de terapia, e ela ainda me disse essa semana, que ela disse assim, ai, Cíntia, o que mais me tocou quando você conversou comigo sobre os meninos foi que você disse assim, que o seu maior sonho, né, é que eles te chamassem de mãe. E realmente aquilo era uma coisa que doía um pouco, assim, sabe? Porque eles falavam algumas palavras, mas eles, em momento algum, eles me chamavam de mãe, né? E para uma mãe, isso é uma coisa, né? Às vezes eles até diziam papai, mas não diziam mamãe, né? E o que acontece, assim, a gente acha que, num primeiro momento, não tem nada de errado. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe muito o que fazer, né? Aí a neuro disse, olha, a gente precisa que vocês coloquem os meninos na terapia, né? Eles precisam fazer fono, eles precisam fazer TO, porque eles apresentam alguns sinais, né, do espectro autista.
Na verdade, ela não chegou a fechar ainda um diagnóstico, né? Então, nós estamos num processo investigativo que a gente pode ter um atraso da prematuridade, né? Ou realmente os dois serem autistas, né? Então, eles têm alguns sinais que podem levar a fechar esse diagnóstico, e o principal deles é a questão da fala, né? Então, o fato deles falarem pouco. E daí eu, como mãe, fiquei meio assim, meio desnorteada. Eu acho que qualquer mãe, nesse momento, ela fica sem saber o que fazer, né? É tudo muito novo, a gente já tinha passado por muita coisa na UTI, né? E daí você fica meio sem chão, assim. E eu comecei a procurar muita coisa, né? Então, tudo que era curso que eu podia, eu fazia. Ah, fulana falou do livro, aí eu li o livro. Ah, fulana falou daquilo. Ah, vai fazer atividade para as crianças. Aí eu comecei a montar algumas atividades para as crianças, né? E a gente, na verdade, nunca vai esgotar, né, tudo. E uma coisa que, quando eu conheci Carla, né, conheci Carla através das redes sociais, aí, Carla, assim, ó, num primeiro momento você fica assim, ai meu Deus, para que eu quero esse negócio aí? Mais um curso, eu já fiz um monte, eu não quero mais isso. E daí me chamou a atenção, porque assim, ela colocava, né, num determinado um link, assim, né, falando que era um curso bem prático. Aí eu falei assim, ai, mais um, todo mundo diz que é prático, eu fico escutando esses negócios, certo? Teoria, 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 teoria. Ai, eu não vou fazer esse negócio, não. Mais um, não vou fazer, não. Achei engraçado. Aí eu fiquei um tempo até, né? Na primeira vez que eu vi, aí algumas aulas da Semana do Autismo eu vi, eu não conseguia ver quando ela estava online, né, por conta dos meninos, mas eu sempre olhava depois. Aí um dia eu disse pro meu marido assim, ai amor, olha só, tem aqui uma moça que faz, né, uma entrevista, Semana do Autismo. Você tá doida? Vem você com esse negócio aí de autismo. Eu já te falei que os meninos não têm autismo. Eu falei, Olívio, olha só. A gente precisa desenvolver os meninos para que, se não for autismo, eles vão desenvolver, vão falar, vão ter as habilidades, né? Vão se vestir sozinhos, vão colocar o sapato, vão escovar os dentes. E aí ele disse, não, isso é bobagem. Aí tá, aí tinha uma aula que era, acho que era 1 hora e pouco. Ele falou, eu não vou ficar 1 hora escutando essa mulher falar. Ele é ótimo. Super sincero. E daí eu ficava assim, sempre muito sozinha, né? Entendo. E daí quando eu vi o link, então, que falava prática, eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, vou apostar pela última vez para ver, né? Porque afinal de contas, eu falo que é mais prático o curso. E a gente se deparou, então, ele nunca olhou, certo? Ele nunca olhou. Mas eu comecei a fazer. E no que eu comecei a fazer e aplicar. Então, assim, eu me lembro que tinha uma aula que dizia assim, que eu tenho que dizer para o menino quando vai brincar, minha vez, sua vez. Eu falei, isso não vai dar certo, não. Eu vou falar minha vez e ele não vai deixar eu pegar o brinquedo. Muito pelo contrário. Então, assim, uma coisa que eu fui vendo, Carla, é por quê? Porque você traz para a gente a teoria. Que é importantíssima, né? Ela é importante, mas assim, a gente que não é da área, a gente acaba não entendendo muitas vezes o que está dizendo, né? Então, assim, para mim era muito difícil, porque eu não sou da área da saúde. Então, assim, o que é que estão falando, né? Daí tem termos técnicos explicando o que é, o que não é. Mas, assim, o que você faz no curso que eu acho extremamente interessante, eu acho que é o maior proveito que a gente tem no seu curso, é o fato de que você explica primeiro o que é o conteúdo de uma forma com uma linguagem muito facilitada, né? Então, assim, você tenta não usar tanto termos técnicos, né? Colocar pai, mãe, seja lá o cuidador, a babá, para que possa entender aquilo que você está dizendo, né? E depois apresenta uma parte que é uma parte mais prática, que eu acho que é o que mais falta nesse meio.
Porque, assim, eu até essa semana estava falando com a terapeuta, que é a terapeuta ocupacional, e ela me disse assim, Cíntia, mas os pais são os que ficam mais tempo com as crianças em casa, né? Então, assim, a gente aqui vai na terapia, é muito cansativo, mas o que eu tenho visto hoje é que a criança ela só vai se desenvolver, seja ela autista, seja ela tendo um atraso de desenvolvimento, só vai acontecer isso se a gente, junto com o profissional da área, seja lá a TO, a fono, né, a aula de psicomotricidade, de música, e os pais junto, né, fazendo a sua parte. Eu não digo assim, sendo terapeuta, porque a gente nunca vai ser o terapeuta, a gente é pai e a gente é mãe, né? Mas a gente tá todo dia com a criança, então a gente tem condições de mostrar para ela como é que escova o dente, a gente tem condições de mostrar para ela, olha, tem que colocar o sapato. E uma coisa que a gente peca, eu até nem sei se eu já falei isso a você, mas uma coisa que a gente peca em casa é que, assim, a criança, ela começa a fazer e a gente já alcança o que ela quer. Acontece bastante. A gente não espera. Então, tipo assim, ó, eles demoraram para falar água, por quê? Porque toda vez que ele... e a gente já entregava água. E a gente já entregava água, né? Então, assim, e isso por desconhecimento. Eu vou dizer assim, até porque eu não sou nova, né? Eu ganhei os meninos, eu já tinha mais de 40 anos. E o que eu vejo é isso, a gente, na verdade, está despreparado, a gente não sabe. E daí, a fono que atende os meninos aqui em casa, ela é presencial, né? Ela diz assim, que tem algumas habilidades que as crianças precisam ter antes da fala, né? Então, por conta disso, e é no brincar que a gente consegue fazer com que a criança vá falar. E daí vocês podem estar pensando assim, Cíntia, e eles já chamam você de mãe? Sim, eles já me chamam de mãe, né? Eles, assim, eles começaram só repetindo a palavra mamãe, né? Então, eu falava mamãe, eles, mamãe, mas não, você sabia que ele não estava chamando você de mãe, ele estava só repetindo a palavra mãe, né? E hoje já não, hoje assim, se eu tô na cozinha, eles estão na sala, daí ele vai lá e diz, mamãe, água, mamãe, quero água. Então, eu sei que ele está se referindo à minha pessoa, né? Ou eu chego na escola para buscar eles, daí vem correndo, mamãe, beijo. Né? Então, sabe que realmente está falando da mãe. E isso é muito gratificante. Então, assim, o que eu tenho para te dizer, Carla, é que, na verdade, você me surpreendeu. Né? Que bom, fico feliz. Eu acho que surpreendeu em que sentido? Porque hoje em dia a gente tem muito curso sendo vendido na internet, né? E a gente fica muito se questionando, né? Até que ponto que vale a pena investir? Até que ponto que a gente, como pai e mãe, deve investir num curso para cuidar do filho? Então, assim, o que eu tenho para dizer é que seja você pai, seja você mãe, depende da gente. O terapeuta vai fazer a parte técnica dele, mas a gente é que está com a criança, a gente precisa saber pelo menos o que está acontecendo, porque às vezes o terapeuta fala assim, olha, você tem uma tarefa essa semana, você tem que fazer isso, isso e isso. E a gente se depara com um cenário que não é um cenário que a gente está acostumado, né? Então, assim, outra coisa que chama atenção também no curso que você tem, por exemplo, eu estava um dia desesperada, quer dizer, ainda estou porque os meninos não desfraldaram, né? Mas estava assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Como que é desfraude? Até porque eu perdi minha mãe, eu estava com 10 semanas de gestação, né? E então, assim, a mãe às vezes é o suporte para a gente saber o que fazer com a criança. Então, assim, fico sozinha, né? E eu falei, meu Deus, como que é esse tal desse desfraude aí? Aí tava mexendo ali no curso. Aí um dia eu perguntei, daí ela falou assim: não, Cíntia, mas tem uma aula bônus lá sobre desfraude, né? Que é sensacional. Ninguém tem ideia do que aquela moça
Até não me lembro do nome da... Valesca, ela é daqui da minha cidade, ela é terapeuta ocupacional, ela é maravilhosa, a Valesca. Valesca, E ela, assim, explicando coisas muito, muito simples, né? Que algumas coisas eu já, claro, já estou botando em prática, mas os meninos ainda não desfraldaram. Começou o Vicente ontem, na hora que ele foi fazer cocô, ele disse, cocô! E começou... Tá avisando já. Assim, como se fosse um aviso de que ele ia fazer o cocô e fez o cocô. Né? Então, assim, já é um sinal, mas às vezes a gente não sabe quais são. Então, isso também foi uma coisa muito interessante que eu achei de você, embora não seja da sua área, porque daí não é fono, né? É mais para terapia ocupacional, apresentar para a gente esse tipo de abordagem, né? De conhecimento. Então, assim, tudo que envolve, uma coisa que eu vejo em você, Carla, é que tudo que envolve a criança, você traz para a gente, né? O desenvolvimento infantil, né? Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil. Porque assim, o que acontece? A gente, quando fala em fono, que nem diz o meu marido aqui, achava assim, que fono e que é repetir uma coisa. E não. E daí eu consegui ver isso no seu, e já tinha visto em alguns outros, que através da brincadeira a gente consegue fazer isso, né? Então eu tinha, por exemplo, o Henrique no início, ele colocava os carrinhos tudo enfileiradinho. Aí a médica, é autista. Você tem sinal de autismo. Aí eu falei, tá, e o que eu tenho que fazer? Aí um dia você me disse assim, Carla, Cíntia, olha só, comece a tirar os carrinhos e brincar com ele, com esses carrinhos, para ver o que ele vai fazer. Aí eu pensei assim, eu vou tirar o primeiro carrinho, ele vai dar um grito, né? Não, ele começou, eu tirei, daí eu falei assim, minha vez, capotou! E ele, capotou! Aí foi indo e hoje ele já não enfileira mais os carrinhos, né? Ele brinca como se fossem carrinhos, que são carrinhos, né? Então, assim, aí a gente vai vendo esses avanços que a gente consegue através de uma explicação que você dá pra gente, né? E que a gente consegue colocar em prática, né? Então, assim, não são muitos meses, né? Acho que tô aí. Você entrou em fevereiro. Fevereiro. Você entrou em fevereiro. Meses. E outra coisa bacana também. Lá vem Mia, peraí ainda. Mia chegou, tava demorando. Mia é famosa, ela participa de todas as lives. Fique quietinha, fique. Venha pro meu colo, mocinha. Fique aqui. Pronto. Eu não sei se o barulho... Você tá ouvindo o barulho do áudio? Só. Eu não sei se é no meu, se é no dela. Tá ouvindo, Wesley? Eu tô ouvindo barulho. Não tava fazendo esse barulho, não. Deixa eu ver se eu baixar um pouquinho. Estranho, né? Tem alguma coisa tocando no microfone? Alguém... Será que é meu cabelo? Não. Eu já tirei o cabelo. Vai e volta. Então, tava bem baixinho. Aí agora eu já percebi que está aumentando. Deixa eu ver aqui se tá ouvindo. Agora parou. Só um minuto. O Wesley vai ter... Estranho, né? Você tá ouvindo? Ela tá ouvindo? Ela tá ouvindo também. Também. Os dois estão ouvindo. Uhum. Só Mas estava normal, só que começou bem baixinho e depois foi aumentando. Agora parou. No meu microfone. Porque parou. Então pode falar. Vou ficar calada. Outra coisa que é bem bacana, que daí até Carla às vezes não participa tanto, né? Embora às vezes ela fala alguma coisa e tal, mas tem um grupo que daí monta no Telegram e as meninas assim ficam dividindo bastante as experiências, né? Colocando, olha, aconteceu isso com meu filho, aconteceu aquilo. Aí esses dias tinha um que tinha sido hospitalizado, daí todo mundo, vamos rezar pelo fulano, né? Então isso também faz com que a gente, embora seja um curso online, a gente acaba se aproximando de pessoas de outras cidades, né? Que a gente de repente nem vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente,
mas que acaba dividindo experiências, né? Ah, e tem uma coisa que hoje eu estava pensando de tarde. A gente, quando começa a ir no médico, né, ver se o menino é autista, não é autista, a gente pensa muito em qual o remédio. Tem algum remédio que pode tomar? A gente pensa assim, não, tem algum, doutor? Porque se tiver, eu vou comprar. Aí um rapaz esses dias me disse assim que, eu comprei um de $800. Falei, Jesus, eu com gêmeos, $800 por mês vai dar $1.600. $1.600 dá quanto? 8.000 e poucos reais. E a gente acha que aquele remédio vai ser milagroso e que vai fazer mudar as coisas. E daí eu até pensei em comprar. Aí o rapaz disse, não, em uma semana ele tá falando. Eu falei, então se ele em uma semana tá falando, vou comprar esse tal desse remédio, né? Aí eu acho que eu já sei qual é até. Aí mandei uma mensagem para a Neuro, né? Para a doutora Cecília. Aí eu disse assim, doutora Cecília, assim, assado, me indicaram esse remédio, né? Porque a gente, mãe de autista, fica tentando procurar a solução para resolver o problema. O problema não, acho que não é um problema, né? Na verdade, é uma missão que a gente tem e essa missão a gente tenta resolver da forma mais fácil. E daí ela me disse assim, Cíntia, não invente, Cíntia. Não é através de um remédio. Daí ela botou ainda, que eu posso até compartilhar com vocês, se vocês quiserem, na conversa que ela me responde sobre o remédio. E ela diz assim, Cíntia, o remédio que nós temos para as crianças é uma boa equipe multidisciplinar. Então, o que a gente precisa focar e procurar é a questão do desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa ter a fono, ter a TO, ter a psicóloga, né? Porque cada uma vai atuar no seu espaço e a gente vai conseguir o desenvolvimento dessa criança. Claro que a gente sabe que tem uns, né, que são mais leve, mais moderado, e depende muito do profissional também que deu esse diagnóstico, porque os meus aqui, a médica acha que são moderados, né? E esses dias eu conheci um menino que a médica acha que é leve e eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, Jesus, ele parece ter, tipo assim, tem mais crises, tem mais coisas que os meus meninos, né? Outra coisa muito interessante, eu falei de crise agora que eu lembrei, que eu já falei para você, Carla, que é uma aula que você tem diferenciando birra de crise. É porque eu recebo muito essa dúvida. Porque assim, a gente consegue daí a diferença entre crise e birra, né? E eu lembro que teve um dia que Henrique estava gritando na cozinha. Eu peguei, deixei ele na cozinha e fui para a sala. Fiquei assim meio de olho, né, para ver o que ia acontecer. Aí eu comentei isso no grupo do Telegram com uma mãe, né? Depois ela até me chamou no privado. Aí ela falou para mim assim, meu Deus, você deixou ele sozinho na cozinha? E se ele bater a cabeça? Aí eu falei, não, eu estava de longe olhando, né? Mas assim, porque eu sabia, eu como mãe, sabia que não era uma crise. Ele, na verdade, tinha tirado o negócio da mão dele e que ele queria de volta, né? Claro que se a gente já nota que é uma crise, a gente tem que cuidar um pouco mais, né? Para não deixar sozinha a criança. Então, assim, para mim, não é muito fácil, né, falar sobre isso. Não sei como vão ser os meus próximos dias, os meus próximos anos, porque foi que nem uma moça ontem me falou, ela disse assim, Cíntia, são 2. Né? Então, tem tanta gente que às vezes fala, eu tenho um filho autista, mas é 1, eu tenho 2. E isso, às vezes, tem dias que desmotiva, tem dias que coloca a gente para baixo, né? Que a gente tem que pegar o dia seguinte, vamos levantar. Né? Então, assim, Carla, o que eu achei mais sensacional em você é a sua simplicidade, né? É você oportunizar através de uma semana gratuita, onde aqueles que porventura vierem a fazer seu curso, eles vão ver que o que você falou na Semana do Autismo é
um introdutório para o seu curso, onde você vai aprofundar aquilo que você está falando. Mas algumas dicas, se as pessoas já começarem a colocar em prática, elas vão ver que já vai dar certo, né? Então, assim, acho que é muito bonito você oportunizar aqueles que até nem podem, às vezes, né, pagar pelo curso, poder saber um pouquinho mais o que fazer com os filhos, né? E também, assim, na Semana do Autismo, eu acho que a gente fica muito com aquela dúvida que eu falei no início, que é a questão da prática, né? Porque na live você acaba falando, mas não acaba não praticando, né? Sim. E no curso, não. No curso você consegue até, né? Vou botar aí entre aspas, tem a modelo, né? Tem a menininha. Ela é minha irmã, você sabe, né? Ah, não sabia, não. Ela é minha irmã. Não parece nada, né? Mas ela é minha irmã. Ela fez o papel da... Só um minutinho, diga. Tá forte um pouquinho o barulhinho. É melhor tirar o fone. É o dela. Veja se o microfone dela não tá batendo alguma coisa. Cíntia, veja se seu microfone está batendo alguma coisa, por favor. Melhorou? Botar um novo contato. Melhorou agora, eu acho. Não, mas voltou já. Voltou. É estranho, não estava fazendo barulho. Será que não é o meu? Não. Essa para sair e entrar de novo? Pronto, você pode sair e entrar de novo, por favor, só para a gente testar um negocinho rapidinho. Tá bom, que aí a gente finaliza. Espera ainda. Porque estava ficando mais alto, né? Uhum. Você quer que eu teste também o meu microfone? Não, eu já testei. Ah, já testou, né? Ah, certo. Pronto, aí ela só precisa clicar novamente no link. Certo. Tá tudo ok com o meu áudio, né? Tá, tudo bem. Pronto, ela voltou. Ah, pronto. Ah, voltou, tomara que dê certo agora. Vamos ver. Oi. Por enquanto tá tranquilo, por enquanto. Ou voltou? Voltou um pouquinho, Para né? mim, voltou. Que estranho. É um barulhinho que fica assim. Tipo, não sei explicar, não sei se é microfonia, não sei. Deixa eu lembrar onde é que a gente... Ah, sim. Ela é minha irmã, certo? Aí ela fez o papel da criança. Então, assim, aí isso é bacana, porque assim, a gente consegue ver como é, né? Então você explica, a criança, né, tá ali junto com você. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito, muito bacana, assim, que eu achei. Eu acho assim, vamos botar aí que o seu curso seja 80% prático, né? A maior parte é prática mesmo. Porque você explica e logo depois você apresenta dentro daquela explicação daquele conteúdo, né? Então, se está falando do conteúdo X, vai ter e assim, aí eu repito, a gente como pai, como mãe, a gente não sabe nem por onde começar. Quando você entrou em fevereiro, né? A gente já está em quase agosto, né? Assim, o que é que você já percebe assim, de diferença dos meninos, assim, da comunicação deles no início do ano para agora? O que é que Bom, você percebe assim, diferente? na verdade, assim, uma das coisas que eu mais foquei foi a questão do olhar, né? Que nem eu disse, que às vezes é algum requisito para que, né, possa avançar um pouco. Então, assim, o Vicente olhava um pouco, o Henrique olhava um pouco, e com a forma com que eu fui conduzindo, né, algumas atividades, algumas brincadeiras, às vezes até o dar banho neles, eles começaram a olhar mais. E por isso que eu digo assim, que tem alguns requisitos que a gente precisa antes da fala, né? Então, assim, o olhar, tem até no... Eu não posso falar, né? Mas no curso tem um negócio lá. Não, as habilidades você pode, porque é imitação, lá no curso, Carla vai mostrar para vocês uma técnica que aqui em casa foi perfeita para o olhar. Ah, da caixa, você falou. E com né, aquela caixa lá para olhar, os meninos acharam o máximo, né? Aquela brincadeira que você diz assim, eles estão aqui brincando, será que isso aqui vai prestar para alguma coisa? E daí eles olhando, eles acabaram
fazendo mais contato de olhar. Esse contato de olhar gerou mais imitação, né? Então, assim, antes eles não imitavam. Aí, agora sim, eu tenho até o Vicente, ele disse para mim assim: estátua, estátua, estátua. Mas na verdade é por quê? Porque cada vez que ele diz estátua, eu faço uma careta. Ah, tá. Aí ele diz estátua, daí eu falo, aí ele imita, Então, daí a gente começou a brincar imitando, né? Uhum. E essa imitação vai gerando, né, alguns sons. Tem uma palavra que eu nunca vou saber, mas você pode ajudar aí. É aquela do som dos animais. Onomatopeias. Ah, o quê? Onomatopeias. Ah, tá. Esse Nome negócio aí. difícil. É. Eu vou passar o contato de Estela para você, porque a Estela também é da formada em Direito, como você. Ela tem gêmeos autistas também. Você falando, eu lembrei de Estela. Não sei por quê. Ah, sim, daí você falou, então, eu sou formada em Direito, que nem eu disse, então não tem nada a ver com a área de saúde, né? Estela Isso foi uma das também. coisas difíceis também no início. Aí, os meninos começaram né, a falar o nome do bicho, a gente começou a mostrar como é que era o som daquele bicho. E daí, assim, a gente, mãe, tá fazendo barulho, tudo bem, né, e tal, não sei o quê. Só que às vezes como é que eu vou explicar? É uma repetição só que ele faz. Então a gente tem que começar a aprender como lidar com isso. Então, assim, eu comecei a falar o nome do bicho, ele fazia o barulho. Depois ele começou a falar o nome do bicho e eu fazia o barulho, né? Então é bem isso, é a forma com que a gente vai administrando para que ele possa falar, né? E a gente não sabe, às vezes até você pode até ler num livro, mas você não entende muito bem o que estão te dizendo ali, porque a gente não é da área, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, eles começaram a imitar mais, né? Outra coisa também, eles contavam os números de 1 a 10. Aí todo mundo me perguntava assim, Cíntia, mas eles conseguem identificar o número? Ou eles estão, tipo, como se fosse um treinamento, né? Falando... Repetindo a sequência, né? Por conta do repetindo padrão. Isso. Daí, no início, eles começaram repetindo a sequência. Aí, depois, um dia, conversando com Carla, aí, né, você me disse, não, Cíntia, começa a fazer aleatório. Veja o que acontece. Aí, o aleatório foi indo. Então, hoje, eles já... Foi até engraçado, quando eles estavam na fono, e daí tinha um livro, né, que eles estavam olhando de dinossauro. E na pontinha do livro tinha o número da página. Aí Henrique falou assim, 3. Aí eu virei a página, ele, 4. Aí eu virei para 1, ele, 1. Aí a fono falou, ele já sabe identificar os números. Então, assim, hoje ele já não faz na sequência, ele já faz aleatório. Então, ele realmente já está identificando o número, né? Então, a gente teve essa questão da identificação dos números. Hoje, eles sabem todas as figuras geométricas. E daí eu tenho uma coisa para contar para você, Carla. Ok. Que é, eu dei tanta risada aqui, mas tanta risada. Quando meu marido chegou, então, ele disse, Cíntia, eu não tô acreditando. O que foi que eles fizeram? Semana passada, meu marido estava viajando, e daí ficou uma menina dormindo comigo, né? Aqui, pra gente não ficar sozinha. Aí eu pensei, não, tem que pedir a janta, pedir uma pizza. Aí eu pedi a pizza, o entregador chegou, os meninos ficaram dentro de casa, eu fui lá, busquei a pizza. Quando eu entrei na porta, Henrique olhou pra minha cara, eu com a caixa de pizza na mão, e ele, hexágono. A forma da caixa. Eu nem pensei nisso, achei que ele ia falar outra coisa. A forma da caixa, né? Então, hoje eles sabem todas as figuras geométricas, né? Todas as cores. Animais, então, é assim, ó. Animais, eles têm o Ave Maria. Animais é aquele animal que você nunca ouviu falar, ele vê. Ele pegou semana passada, na aula da TO, né, na terapia da TO, um tigre. E esse tigre tinha um rabo, assim, meio torto, né? Aí ele virou o tigre e ficou
Aí ele falou que era... Não é o do cisne, é Flamingo. Aí ele começou a falar, Flamingo, 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 Flamingo. Aí a mulher olhou para minha cara, que eu estava junto na sessão, ela disse assim, Cíntia, onde está o Flamingo? Eu falei, tá no rabo, porque quando ele virou o tigre, o rabo ficava no formato de um flamingo. É porque eu tô sem meu livro aqui. Esse livro aqui dos números tem o Flamingo, eles adoram. Você não tem esse, né? Esse não. Então, dos números, aí tem o Flamingo. Aqui no 2, tá vendo aí? Ah, sim. O 2 é o formato de um flamingo. Aí eles gostam então, porque tem o formato dos animais. Então assim, hoje a gente teve esse crescimento. Outro crescimento que a gente teve, assim, né, que outras mudanças. Quero água. Ah, quando eu tava com fome, era uma gritaria, uma gritaria, uma gritaria, um inferno. Agora eles dizem assim, comer, fome, mamãe, fome, né? Então... E o palitinho, e o palitinho. Quero palitinho, quero palitinho. Então, assim, já é uma forma de comunicação que a gente não tinha. Então, a gente tinha muita gritaria. Era uma gritaria desgraçada dentro de casa, principalmente de um deles, o outro um pouco menos. E daí eles foram assim. Então, assim, não tem ainda um vocabulário. Mas, por exemplo, quando eles estão com fome, tem algumas coisas que eles conhecem. Então, eles começam palitinho, cana, bacon, queijo. Eles falam queijo, eles falam algumas coisas que eles conhecem já, né? Então, assim, a gente vê também que são muito inteligentes, né? No sentido de que você vai falando as coisas e eles não esquecem. Um dia o Olívio deu uma rolha, né? A gente estava tomando um vinho e daí saiu a rolhazinha. Daí deu na mão do Henrique a rolha. Falou para ele assim, rolha? Aí ele repetiu, rolha? Tá. Aí passou uma semana, a gente estava ali na cozinha, daí o Olívio falou assim, olha aqui a rolha, vou dar para ele para ver o que acontece. Aí deu na mão dele assim, ele falou, rolha? Ou seja, lembrava que era rolha, né? Então a gente teve essa questão, hoje ele já coloca o sapato sozinho, né? O sapato... escovar os dentes, eles escovam do jeito deles, a gente ajuda, né? O comer também melhorou, por isso que eu disse a questão de alguns requisitos, né? Quando eles dizem que eles estão com fome, aí eu não passo trabalho para dar comida, né? Porque antes eles só gritavam e às vezes tinha que até segurar para enfiar a primeira colher, né? Então a gente também teve esse avanço, um pouquinho mais também que você mostra nas suas aulas do curso, brincando com a criança, né, de algumas formas, a gente consegue um pouco mais de concentração delas, né? E essa concentração também é importante para eles. Outras coisas, eles faziam tudo muito regrado, em determinados horários. Aí eu comecei a flexibilizar um pouco, mudando um pouco, né? Outra coisa, eles entravam, quando ia entrar na terapia, entrava chorando na terapia, né? Hoje eles já entram na terapia, não preciso ficar. Quando a fono chega em casa, o Henrique diz para ela assim, entra, pode entrar. Aí ela traz uma mala, né, de brinquedo para brincar. Aí ele bate em cima da mala e abre. Aí os brinquedos estão lá dentro. Eu já atendi a domicílio e eu ia de mala também. Então, acontecia assim, a mesma coisa. A gente teve nesses 5 meses agora, é monstruoso, né? Assim, eu não sei nem muito como explicar. O simples fato de me chamar de mãe tem mais ou menos um mês. Para mim é o maior avanço, né? Eu acho que toda mãe quer isso. E até que sabe que depois que começou a me chamar de mãe, eu tenho mais paciência. Não. Eu tenho mais paciência agora. Tem. Eu pensei que você ia dizer que estava cansada, porque eu tenho uma mãe que ela falou assim, Carla, quando ele aprendeu a falar mãe, ele me chama umas 100 vezes por dia. Tem vezes que eu não aguento. Eu não sei se é porque eu esperava tanto para que eles chamassem de mãe,
que às vezes até quando tá gritando eu fico, mas ele me chama de mãe. Entendi. E daí até parei de reclamar das gritarias. Então, assim, a gente diminuiu muito gritaria, né? Eles começaram tipo assim, a trocar brinquedo. Então, se um tá com um brinquedo na mão, ele vai, entrega pro outro, né? Eles começaram a trocar os brinquedos. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que às vezes a gente acha que não precisa investir que eu digo financeiramente em algumas coisas, né? A gente acha, não, vai passar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? E eu digo assim, independente de ser autista ou não, isso eu sempre falei para você, Carla, aqui, tanto eu quanto meu marido, a gente acha assim, a criança, ela precisa desenvolver dentro de alguns marcos, ela tem alguns parâmetros que são relacionados à questão da idade, né? E se hoje os meninos têm um atraso que a fono fala, a neuropediatra fala em 10 meses, mais ou menos, o que a gente tem que fazer, a gente enquanto pais, é tentar diminuir esse atraso, né? E a gente só vai fazer isso desenvolvendo essa criança, né? Levando ela, assim, até agora há pouco, quando o Oli falou o horário que era para eu entrar, eu tô tão cansada, porque assim, levar terapia num dia, levar no outro, aí sabe que amanhã tem de novo, que sexta-feira tem de novo. A né? escola. É a escola, mas assim, a gente vê esse crescimento, né? Então, assim, nem eu disse, hoje é todos os animais. Você hoje dá um comando para ele assim, senta. Aí ele vai lá e senta, né? Bonitinho. Então, assim, obedecer Espera, né? Dos comandos. Uma coisa que a gente ainda tem um pouco de dificuldade é um pouco com relação à questão dos limites, né? Então, ele chega agora na clínica da terapia e a sala dele é no 2º piso. Aí ele pega a mão da terapeuta ocupacional e diz assim, o Vicente diz, subir, vamos, subir. Aí deixa você lá. Ele me deixa lá embaixo e já sobe a escada e vai embora, nem olha para trás. Né? Então, a gente também não tinha isso, né? Dessa independência de ir sozinho. E eu acho que isso é uma construção, então, que a gente, enquanto pais, né, vai fazendo. Que nem meu marido diz assim, mas eu não sei como que é essas brincadeiras aí que tem que ser relacionado com outras coisas. Eu falei, então brinca como se você estivesse brincando, né? Brinque de carrinho, ande com o carrinho para lá. Só brinque. Então, assim, eu vejo que um pouco as mães são um pouco neuróticas, né? Aí vou me incluir. Pra gente é difícil, né? Mas não é nada impossível, né? Então, acho que a gente precisa procurar, né, bons profissionais, essa rede de apoio. E daí, quando eu falo dessa rede de apoio, não é só uma rede de apoio de terapeutas, é uma rede de apoio de pessoas que estão no mesmo barco, né? Estão com a mesma situação, precisando, às vezes, de uma palavra de apoio para dizer, sim, vamos seguir em frente, né? E você, pela pessoa que você nos ajuda a seguir em frente, né? Porque assim, para você não tem hora, para você não tem dia, né? Você vive para isso. Você vive o meio, sabe? E eu acho assim, a gente só tem sucesso, e eu digo isso também na sala de aula, no curso de Direito, a gente só tem sucesso se a gente amar o que a gente faz, né? E você ama o que você faz. Então, assim, não tô aqui ganhando nada com isso, né? Falando bem, eu tô realmente relatando aquilo que aconteceu com a gente aqui em casa, né? E a gente teve esse crescimento. Até, às vezes, coisinhas mínimas, sabe? Dar uma continuidade. O carro é vermelho, né? E daí já está saindo, o carro é vermelho. Agora, outra coisa que também está saindo essa semana é algumas frases, né? Tô com fome. Vamos para a escola. Aí hoje a gente tinha terapia às 6 horas da tarde, né? Aí o Olívio disse assim,
vamos passear. Aí eles olham, vamos passear. Aí eles vão abrindo a porta já e como que é? Vamos logo, né? E, então, assim, a gente só tem a agradecer, né, a você, a Deus, em primeiro lugar, por ter colocado você no nosso caminho. E aí pode alguém pensar assim, por acaso, caiu lá no meu Facebook. Não, eu não digo que é por acaso, não. Né? Eu acho que as coisas não são por acaso, as coisas são porque tem que ser, né, em determinado momento, daquela forma que, né, que você entrou na vida da gente e fez alguma diferença aqui em casa. E eu ainda digo, e ainda espero que isso aconteça, da gente poder dar um pulinho em Aracaju e conhecer você pessoalmente, você conhecer os meninos, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem. Não sei se você teria mais alguma outra pergunta. Não, eu acabei que eu não fiz muitas perguntas também, porque você foi respondendo, né, ao longo da conversa e o meu, não sei se é meu microfone estava com problema. Oi? Eu acho que é mas de toda forma eu percebi que quando eu não tô mais de microfone. Ela não tá mais com fone, não. Sim. Eu percebi assim que quando eu começava a falar, piorava, entendeu? Então eu fiquei mais aqui caladinha, assim. Não, eu só ia perguntar se da dificuldade mesmo, as principais dificuldades que você tem hoje. A mãe perguntou a idade dos gêmeos, com quantos anos eles já estão. Eles fizeram 3 anos em maio. Eles têm 3 anos. Mas, assim, sua principal dificuldade hoje é com relação aos limites. Porque os limites, eles acabam influenciando em outras coisas, né? Então, assim, ele tá com o brinquedo na mão, você precisa que ele deixe aquele brinquedo na escola. Aí ele não quer deixar, ele faz escândalo, né? Aí ele não consegue expressar que ele quer o brinquedo, então ele grita, né? Deixa eu ver. A questão ainda, que é uma dificuldade nossa ainda, eles ainda não comem sozinhos, né? Então, eles, para levar a colher à boca, a gente com ajuda, eles levam, mas eles não comem sozinho. Tem bastante dificuldade, e até isso a gente lê muito. Você agora, como fono, vai me ajudar. Mas todo mundo diz assim, que eles têm que comer pedaço para poder ajudar na fala. É por conta da mastigação, porque trabalha os músculos, né, da face. Os músculos da fala também são os mesmos da mastigação. Então essa é uma dificuldade que a gente tem aqui, porque eles ainda comem muito amassado e quando aparece o pedaço, ele vem para botar no prato, né? Então isso também influencia na questão da fala. Então seria provavelmente eles estão acostumados, desculpa te interromper, eu acho que eles estão acostumados com a consistência pastosa e líquida, né? Então quando você oferece sólido, eles ainda têm uma dificuldade para mastigar. O que a gente vem fazendo é assim, dando um pedaço de alguma coisa que a gente está comendo para eles aos poucos verem que é em pedaço, né? Então essa é uma dificuldade também que a gente tem. Os meninos não têm convulsão, né? Porque tem alguns que às vezes têm convulsão, eles não têm. A gente também, daí não é dificuldade, mas eu aproveitar que eu tô falando, eles não têm problema à noite também, né? O que a gente teve à noite, que era uma dificuldade, mas a gente conseguiu já superar ela, era um problema gastrointestinal do Henrique, né? E isso também é um dos sinais de autismo, né? Do trato intestinal, a dificuldade do trato intestinal, né? E aqui a gente conseguiu resolver tirando o leite, né? Então se sabe que tem algumas nutricionistas que elas fazem um protocolo, né, para autista, tirando alguns glúten, leite. Então assim, a gente tirou de vez o leite dele. E a gente nunca mais teve crises à noite, porque as crises eram de uma hora chorando. Era uma hora chorando. Então, mas essa é uma dificuldade e eu dizia assim, quando ele começava a chorar à noite, eu dizia, meu Deus, quando é que isso vai passar? Será que existe? Será que... Não é que ele ficava a noite toda, ele chorava uma hora, mais ou menos ele voltava a dormir. Então, a gente não perdia a noite. Mas era tão desesperador aquela gritaria, que parecia que aquilo nunca ia passar,
né? Outra coisa que eu tenho para dizer também, embora a minha experiência ainda seja pouca, é que tem sempre o dia seguinte. E, por incrível que pareça, algumas coisas que a gente acha que não vão passar, passam. Né? Algumas coisas que a gente acha impossível, elas acontecem. Então, hoje, os meninos, eles já têm, não vou dizer aí que é um vocabulário extenso, né? Mas eles já começaram a identificar as coisas, muito por conta, e isso eu acho que por conta muito da imitação, tudo a gente fala, repete, e a gente vê que isso ajudou, né? A questão da imitação. Deixa eu ver que mais dificuldade. A gente ainda tem dificuldade com o Henrique para entrar na escola, né? O Vicente, eu digo que ele não tem mãe. Ele entra que ele olha para trás, né? Ele nem olha para trás. Mas o Henrique, quando eu tiro ele do carro, que eu boto ele no chão, ele fica batendo os pés e pedindo colo, né? E aí eu pego ele no colo. Assim, se a professora não tiver algum incentivo, ele vai entrar chorando, né? Então, aí, o que eu comecei a fazer? A moça lá, que é a responsável pela salinha deles, né, da escola, ela não tem muito condições financeiras, né? Mas, assim, a gente também não precisa ter. Hoje em dia tem alguns cursos, às vezes, até de R$ 5, né? Por exemplo, essa semana mesmo, o Instituto Neurosaber, até o dia 15 de agosto, está com a promoção de alguns cursos lá de R$ 5, né? Então, assim, é 5, é 10, é 500, é 1.000, tudo é um cenário. E daí eu comecei assim, só que eles são cursos menos práticos, eles são mais teóricos, né? Aí a moça, como ela é de pedagogia, aí ela fez um lá específico de autismo e pedagogia. E daí... Para a área dela, né? Da área dela. Aí, o que ela começou a fazer? Ela assim, ela vai buscar ele, ela já vem com um bichinho que ele gosta, né? Com uma girafa, com um ursinho. Eu já ia dizer, com animais, ela tem que ir com a luva, a minha luva do jacaré. Aí, o que acontece? Aí ele vai pegar o bichinho e ela pega ele no colo e ele tem entrado, já tem umas 2 semanas que ele tem entrado sem chorar, por causa dessa técnica nova aí do bichinho, né? Mas é uma dificuldade nossa ainda com relação a outra coisa até que eu comentei, que ela fez o curso de pedagogia e autismo, é porque o que a gente encontra muito hoje são cursos direcionados para determinadas áreas. Então, assim, aquele que é pedagogo, fazer em pedagogia, autismo e pedagogia. Aquele que é fono, fazer fono e autismo. E a gente não tem praticamente curso para a gente, pai e mãe, porque a gente é pai, a gente é mãe, mas nesse momento a gente precisa fazer uma conjunção, né, do autismo e de pai e mãe. Por isso que eu te digo, Carla, que assim, para nós o curso foi excelente pelo fato da prática em dizer para nós como a gente teria que fazer, né? Então, sim, isso realmente é muito difícil de encontrar. Então, a dificuldade desculpa te interromper. Henrique entrar na escola. Na verdade, assim, ó, alguns até, a médica às vezes ela fica assim, acho que Henrique é o autista e o Vicente não. Tem horas que ela diz, Vicente é, Henrique não. Os dois são, né? E então, assim, eu acho que o meu papel é simplesmente focar, fazer tudo que eu posso para desenvolver eles. Se forem autistas realmente, né? Se for fechado o diagnóstico dessa forma, ok, né? Nós vamos lá. Mas acho que a mãe sempre sonha que não feche esse diagnóstico, né? Então, a minha esperança ainda é que eu possa fazer tudo para não fechar, né? Então, outra coisa que eu faço também, que Carla sabe aí, eu faço algumas atividades, né? Embora eu não entenda nada de pedagogia, mas eu fui procurando no Instagram e acabei encontrando, assim, algumas mães que colocam algumas fotografias dos filhos desenvolvendo e eu vou meio que copiando, né?
faz um bonequinho com a girafa tal, para colagem, para isso, para aquilo. Então, isso eu faço todos os dias para levar para o dia seguinte, né, para a moça lá na escola aplicar com os meninos. É uma hora que ela senta com eles, né? Então tem a questão da concentração e eles fazem também a atividade. Aí podem me perguntar assim, e como dá tempo tudo isso? Não sei. É Deus. São dois. Deus, mas sempre dá certo, né? Então a gente, eu sempre mando a atividade do dia, ela também, naquilo que ela pode, né, colabora de alguma forma, mas assim, o pessoal ainda está muito despreparado para o autismo. Então, ninguém sabe como lidar, não sabe como agir. Isso é uma coisa também bem... Na escola só tem eles com suspeita de autismo? Não, na verdade, tem um já com diagnóstico, que tem 4 anos, e não está na sala deles, né? Está na sala mais avançada da idade. Mas ele fala, esse menino Miguel, ele fala muito menos do que o Vicente e o Henrique, né? Ele tem mais dificuldade, uma dificuldade assim, ele fica muito preso em determinado. Por exemplo, esses dias ele estava com uns cartões lá de uns bichinhos, aí perdeu um, daí ele fica desesperado porque perdeu aquele, né? Então, assim, tem alguns sintomas um pouco mais fortes. E tem esse. Teve um que tinha o ano passado, mas esse ano ele não tá, né? Então tinha outro. Então, assim, acaba sendo um número muito reduzido. Então, os professores, né, eles não sabem como lidar. Né? Então, eles dependem da gente como pai, como mãe, para poder mostrar, olha, ele vai fazer isso, olha, ele vai fazer aquilo, porque o Henrique também, às vezes, ele não quer botar roupa, não quer botar fralda. Ele tem essas coisas. E às vezes até com a gente, né? Não é nem só com a professora. Aí o pai aqui arrumou uma técnica. Às vezes a gente tem que achar o que ele quer, né? A técnica é assim, é fazer aquele barulhinho na barriga, assim, ó. Esse besourinho. Aí vou fazer o barulho, vou pegar a barriguinha. Aí você faz o primeiro barulho, bota uma perna da bermuda. Faz o segundo barulho, a outra perna da bermuda. De repente ele tá todo vestido. Boa. Gostei da estratégia. Então, assim, mais do que ninguém, é uma coisa que uma senhora disse, a mãe tem instinto, né? Então, a gente, como mãe, é que tem que ver o que a gente consegue para poder fazer com que eles evoluam, né? E uma coisa também é o seguinte, às vezes a gente acha assim, o autista não vai se dar bem na vida. Gente, autista é inteligentíssimo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu venho me policiando. A gente protege demais, a gente tem que largar mais, sabe? De repente, os meus ainda não são mais independentes, porque a gente segura um pouco. A gente tem medo que vai cair, tem medo que isso, tem medo que aquilo, né? Embora que os meninos, esses dias ligaram aqui o meu marido, a gente mora num condomínio de casas. E ligaram e disseram: Vicente está na janela, pendurado na janela. Pendurado assim na janela, né? Mas a janela tem grade e tem. Então, assim, o meu marido ensinou ele a subir na janela. Né? Aí ele fica lá olhando para a rua pendurado na janela. Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente hoje em dia está protegendo muito. Lembrei, quando eu falo de proteção, agora lembrei de uma coisa muito importante. Dica. Pode falar. A proteção dele. Pai e mãe quer proteger e pai e mãe quer viver a vida. E quando eu digo viver a vida, eu quero ter um descanso, eu quero almoçar, pelo menos almoçar. E daí pega o celular e dá para a criança. Sim. Os meninos aqui nunca, para não dizer que eles nunca encostaram no telefone, eles falam com o avô que mora no sul, né? Pela videochamada, né? Então é a hora que eles pegam o telefone e ficam falando com o vovô e com a vovó. Fora isso, os meninos não mexem no celular, né?
E tem quem diga assim, ó, que isso é ruim, isso é bom, mas eu ainda acho que é bom, né? Mas eles já têm acesso à TV, só que reduzido, né? No caso, você Eles está olham se referindo televisão ao celular em si, né? e Eles ao só assistem à celular. TV. A televisão eles olham, né? Tipo assim, agora que eles vão à escola e tem muito terapia, então eles olham assim no máximo 1 hora por dia, mais ou menos. Mas a gente nunca então favoreceu o uso do celular. O que a gente fez há umas 2 semanas atrás, a gente agora está dando no final de semana o tablet com alguns joguinhos terapêuticos, né? Educativos, né? Educativos, mas isso é uma coisa que realmente... Então, assim, às vezes a gente protege demais. A gente... uma coisa que a TO me perguntou quando a gente foi para avaliação, para eles começarem as terapias. Vem cá, eles têm nojo a alguma coisa, né? Eles põem o pé na areia, eles põem o pé na grama, eles põem não sei o quê. Eu falei, põe. Mas eles não têm nojo, não? Então, assim, isso foi uma coisa que, de repente, de forma inconsciente, eu fiz sem saber. Porque Você quando foi eu fazia... trabalhando essa parte já E sensorial deles. eu nem sabia, porque eles nem tinham ainda a possibilidade de ser autistas, né? E então, assim, os meninos, eu deixo se sujar, deixo no barro, deixo na grama, não me interessa o que eles estão fazendo. E daí, com isso, né, a gente vê que o Henrique, às vezes, tem um pouco do nojo quando você tá dando comida para ele, a comida cai um pouquinho, assim, na roupa. Aí ele tenta tirar, assim, ele fica agoniado, né? Mas o resto eu deixo fazer tudo. Às vezes, quando eu olho, esses dias, a moça aqui perguntou: Dona Cíntia, cadê o Vicente? Eu falei, não sei, ele deu a volta na casa aí. Quando ela foi lá atrás, ele estava debaixo da torneira tomando banho. Que ele gosta de água, né? Então é mais ou menos isso. Então, acho que assim, a gente também não tem que focar muito nas dificuldades, porque já é difícil, né? E aí eu tento relevar um pouquinho as dificuldades, focar mais naquilo que, né? A solução, senão... né? Naquele momento que pode fazer naquele momento para resolver, né? Porque assim, é pesado. É pesado. É assim, só quem passa é que sabe, né? Onde é que aperta o sapato. E o nosso papel é tentar reduzir ao máximo, né, as dificuldades que eles vão ter pela frente. E isso a gente tem que fazer junto. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que o terapeuta tá 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana. E a gente que sabe efetivamente o que o filho precisa, da forma com que ele vai fazer, o que a gente pode ajudar, né? Então, cabe a nós, como pai e como mãe. E às vezes eu tenho um grupo de mães de gêmeos, e às vezes tem umas que falam que o pai não é presente, né? Sou separada. Aí um dia, sem querer, assim, eu comentei, gente, como vocês aguentam? Aí elas levaram, né? Uma lá ficou meio chateada, assim, mas porque a gente aguenta, não sei o quê. Eu falei, gente, mas é muito pesado. E daí quando uma mãe diz assim, o pai, né, não tá junto, não tá presente, eu fico, meu Deus do céu, como é que aguenta? É puxado mesmo. Então, assim, a gente realmente teve muito avanço, né? Avanço esse que espero, né? Com sua ajuda aí, Carla, só continue. Amém. Né? Continue e realmente pela sua dedicação. Eu acho assim, tudo que a gente precisa de você, qualquer mãe que precise de você. Outra coisa também, você às vezes tem mãe do curso de outros anos. Você sabe até o nome das mulheres. Eu só não sei, porque eu também não tenho como saber todos, eu só não sei porque tem alunos que compram o curso e vão fazendo depois, com o tempo. A gente manda mensagem no WhatsApp, né, para dar o número de suporte e tal. E às vezes a pessoa, na correria da vida, nem responde. Aí não entra na comunidade de alunos. É porque quando você entrou, o grupo era no Telegram. Aí depois a gente migrou para o Facebook. Então, às vezes a pessoa na correria da vida não mantém contato comigo. Então, eu nem sei.
Mas quando é um aluno assim que participa da comunidade, ou que participou que está no grupo do Telegram, que é onde você está, que participa das lives, tira dúvidas, aí eu vou decorando o nome, sabe? Eu vou decorando pelo nome. E aí eu consigo ter esse contato. E eu gosto de ter esse contato, até para saber se a pessoa está tendo resultado, né? Se está aplicando, se está dando certo. Eu gosto dessa troca. E foi por isso que a gente teve essa ideia de fazer a entrevista. Isso é uma forma também de ter um feedback de vocês e saber o que a gente precisa melhorar, entendeu? E tudo mais. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu vou ver aqui. Eu acabei falando pouco porque esse momento é seu mesmo e o microfone hoje não está colaborando muito, não. Quando começa a falar, faz esse barulho. Mas eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está falando do PAP, né? Então, o curso, as inscrições, elas vão... Deixa eu só olhar aqui a data. Dia 2, começa a Semana do Autismo, dia 9. Dia 9 de agosto, a gente abre as inscrições do PAP. As inscrições encerram dia 13, tá bom? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. A Vanessa falou que a escola tem que se preparar para receber, né, as crianças com deficiência. O pessoal está perguntando. Pronto, eu vou falar mais sobre o curso mais adiante, né? Depois da Semana do Autismo. Então, eu quero agradecer a você, Cita. Proximamente a gente vai ter outros momentos, né? Outras oportunidades também, assim espero. Foi muito bom. Tem só mostrar um pouquinho da minha realidade em casa. Sim, sim. E eu tenho certeza que muitas mães, né, principalmente mães que estão aqui, como posso dizer, se identificaram muito, né, com muitas coisas. Você é da área de direito, acredito que quando você começou a perceber e buscar as terapias, você deve ter se questionado se ia dar conta, porque é uma outra área, né? A gente sempre aprende, a verdade é essa, a gente sempre vai aprender coisas novas ao longo da nossa vida. Mas é aquela coisa, né? Tipo, eu sou de uma área. Pronto. Segunda-feira, minha irmã defendeu o mestrado dela, né? De economia. Aí eu assisti. Uma enxaqueca terrível, enxaqueca terrível. Aí eu assisti, não entendia nada, nada. Meu Deus, já é difícil entender economia, ainda com enxaqueca, mas eu fiquei lá. Porque quando a gente ama a pessoa, né, a gente faz tudo por ela, né? Aí eu disse, não, eu tô com enxaqueca, mas eu vou assistir. Foram 2 horas e meia quase lá, eu não estava entendendo praticamente nada. Aí eu fiquei. A mesma coisa você, né? Você é da área de direito. É totalmente diferente, mas você foi lá, vou estudar, e hoje você faz umas atividades assim que eu fico, meu Deus do céu, eu não tenho essas habilidades manual toda não, você já está arrasando, daqui a pouco eu já estou convidando para dar o curso de atividades pedagógicas, porque você já está praticamente uma pedagoga. Pode ser, gostei. Você já está praticamente uma pedagoga já. A gente tem que fazer a nossa parte. Pode ser uma ideia legal, ó. Vou mudar meu ramo de atividade aí, ó. Porque você faz umas coisas assim muito legais, assim, em várias áreas, né? Mas o pedagógico é seu forte. Eu faço com carinho, sabe, Carla? E daí, no domingo, que era Dia das Mães, eu estava sentada fazendo as atividades da segunda-feira. Aí eu estava pensando assim, meu Deus, hoje é o Dia das Mães. Então, minha mãe sempre dizia isso, né? Faça agradecendo. E daí eu estava fazendo as atividades, né? Primeiro eu pensei, o Dia das Mães eu devia estar eu aproveitando, né? E daí eu ofereci, né? Eu ofereci pelos meus filhos. E então, assim, hoje o que eu faço é oferecendo, né? Oferecendo a Deus e podendo aí, né? Se a gente puder ajudar mais alguém, até depois, se você quiser passar meu contato aí, não tem problema, né? Às vezes as pessoas, né, querem falar no privado, querem saber alguma coisa, eu fico aí à disposição de vocês. Eu estou tendo algumas ideias aqui para você no futuro. No futuro não tão distante, tá? Futuro próximo. Então, assim, a nossa, na verdade, é a nossa parte hoje, né? Que nem semana passada eu encontrei aqui uma moça, só para finalizar rapidinho, e ela me mostrou, ela perguntou assim, Cíntia, você sabia que eu tenho 2 filhas? Eu falei, não, eu sabia que você só tinha uma, né? Aí ela, não, é que... Aí me mostrou a foto. Ela falou, não, é que eu tenho uma filha especial.
eu tive Zika na gravidez e ela nasceu com microcefalia, né? E daí ela disse, hoje, independente, ela também é da área do direito. Aí ela disse assim, não, hoje, independente, né, da minha advocacia, eu me dedico a uma fundação que ela criou, né, que ela é a fundadora, de causas de microcefalia. Então, por que eu disse isso? Porque a gente, como mãe, a gente tem que abraçar, né? Abraçar a causa e a gente tem que tentar realmente se dedicar ao máximo aos nossos pequenininhos, né? Que são tão lindos. E eu acho, né? A mãe sempre, pelo menos aqui em casa, foi planejado, né? Embora eu já tivesse mais idade, mas foi planejada a vinda dos Mulher, meninos. você é nova, toda vez que você fala mais idade, você fala como se você tivesse 60 anos, 70 anos, bem mais velha. Mas é que assim, mas é que, Carla, hoje em dia as meninas, né, geralmente tem filho mais cedo, lá, 30 anos, 25 Eu vou fazer anos. 32. Então, eu já te falei que tem que se mexer aí. E eu Tá vendo, ganhei. Wesley? Ele vai dizer, é você que fica me enrolando. Eu faço Ele disse que sou eu que enrolo ele. E eu ganhei os meninos, então, com 43 anos, né? E daí a gente vê de outra forma. Então, assim, eu acho que é um sonho. Digo hoje que a gravidez é uma caixinha de surpresa, né? E se Deus lhe deu essa surpresa, conserve ela. Faça tudo o que você puder fazer pelos seus filhos, né? E essa mãe, então, né, essa minha amiga que tem a menina com microcefalia, você vê a felicidade dela falando da menina, né? Que a gente não sabe nem qual a expectativa de vida que vai ter. Então, assim, os nossos não têm essa situação, expectativa de vida curta. Não tem nada disso. Então, assim, a gente tem que. E para mim, hoje eu já digo isso, mas também foi difícil, né? Foram alguns meses difíceis, colocando na minha cabeça, Cíntia, não tem problema. Cíntia, não tem problema. Porque, assim, nos primeiros meses realmente foi muito difícil, achando que meu filho vai. O que ele vai ser da vida? Não, ele vai ser aquilo que Deus planejou para ele. Bate um desespero mesmo no início. A gente fica com muito medo do futuro, né? Será que vai trabalhar? Será que vai casar, ter filho, fazer faculdade? As pessoas me perguntam, será que vai ter uma vida normal? O objetivo das terapias é trazer qualidade de vida, né, para a pessoa autista. E eu sempre digo assim, que quando eu tiver um filho ou uma filha, eu quero que ele seja feliz. Então, eu vou fazer o que for possível para que ele seja feliz. Sim. Independentemente se é autista ou não. E ele vai lá na frente também escolher. Né? O meu marido, ele recebeu diagnóstico recentemente e ele não concluiu a faculdade. Ele fez a faculdade, faltando pouco tempo, ele viu que não era aquilo mais que ele queria e ele não concluiu. E ele é muito bem resolvido com isso. Ele ama o que ele faz, ele ama trabalhar com marketing e ele é muito feliz fazendo o que ele faz. Muito pelo contrário, quando eu obriguei ele a voltar para a faculdade, eu vi a tristeza no olhar dele, eu vi o quanto que ele estava indo forçado, sabe? E aí foi quando eu disse, eu não vou te forçar mais não, se você não quiser ir mais, você pode largar sua faculdade de engenharia, depois você faz o que você quiser, ou se não quiser, não faz, e pronto. Então, hoje eu estou bem tranquila e bem resolvida com isso também, mas no início eu também fiquei, na época eu não sabia que ele era autista, né? Mas eu ficava insistindo. Porque é uma cultura de que as pessoas têm que ser médico, doutor, engenheiro, advogado, e é que nem você disse, a pessoa tem que ser feliz, né? Então, assim, sim, eu acho que está se criando, o que eu vejo um pouquinho, que às vezes eu fico um pouco triste na questão do autismo, é que, embora tenha CID, né? Ou seja, né? Tendo CID seria doença, mas se fala em transtorno. Condição, né? Tem tanta coisa pior, né? Assim, no caso, síndromes genéticas, você quer dizer? Tem tanta coisa pior. A gente está reclamando de ter um filho autista que está ali em termos genéticos perfeito, né? Ou seja, que tem condições de ter uma vida tranquila, digna e tal. E assim, tem tantos outros que não podem ter isso, né? Ou por causa de uma microcefalia, ou porque é uma doença rara. Então, assim, será que a gente não reclama de barriga cheia? É bem complicado essa questão também, sabe? Porque isso entra na questão da percepção também da pessoa, né? Então, e assim, quando a gente está vivendo a realidade, a gente
a gente só sabe da nossa realidade, né? A gente não consegue Isso, é. compreender a realidade do outro. Outra coisa que eu achava também que os meninos não iriam falar, né? Porque poderiam ser autistas não verbais, né? E já tá saindo as palavras. Eu vou te indicar um livro. Na verdade, eu vou indicar para todo mundo. Pera ainda. Eu estou trazendo os meus livros para cá, porque estava lá no fundo, no quarto da bagunça, que agora é sala de estudo, mas antes era quarto da bagunça. Esse livro é bem legal, você falando aqui, ó, pera, dá para ver? Capacitismo, o mito da capacidade. Aí esse livro, ele fala, ele é bem fininho, ele é escrito, ele não é autista, ele é, acho que é paralisado cerebral que fala, ou é, que antes eu falava tem paralisia cerebral, mas eu escutei recentemente paralisado cerebral, como não é minha área, então peço desculpa se eu estiver falando o termo errado. Mas é bem legal esse livro, porque ele fala e desmistifica muito a visão que a gente tem sobre a pessoa com deficiência, sabe? Que a gente sempre vê o pessoa com deficiência como coitado, como um castigo de Deus, enfim, como várias coisas. E esse livro, ele desmistifica muita coisa, é bem legal, assim, abriu minha mente e muito. Eu estou recomendando para todo mundo esse livro. Mas é isso, a gente sempre vai aprender, sempre a gente vai aprender, até essa questão dos termos mesmo, né, que pode parecer besteira, mas não é. Por exemplo, hoje no Instagram, nos stories, eu falei, não em tom de julgamento, sobre a questão de criança normal e criança, né, porque as pessoas falam, tá, meu filho, ele é normal. Mas o que seria o contrário? Qual o contrário de normal? Anormal, né? Tipo, meu marido é autista, ele não é anormal, ele é autista, entendeu? Então, desenvolvimento normal, desenvolvimento anormal. As pessoas têm muito isso. Então, agora não, porque eu trabalho com autismo, né? Mas há muito tempo atrás, a gente tinha essas ideias, né? Tipo, é só um termo, isso aí faz diferença. Mas faz, quando você vê a palavra, ela carrega um significado, né? Um peso, muitas vezes. Então, a gente tem que realmente ir desconstruindo algumas coisas. E aí, quando você lê um livro como esse, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com autismo, obviamente que eu nunca usei autismo como adjetivo, mas a gente falava muito assim, tá cego o menino. Ou então, vá pegar o seu aleijado. Então, tudo isso é você utilizar a deficiência do outro, entendeu? Então, veja que interessante, né? Aí, uma vez eu li um livro, um texto sobre isso, eu comecei a perceber, eu não vou falar mais isso, de ficar falando, às vezes, tá cego, então você tá surdo, às vezes fala muito isso, né? Aí tá aleijado e tal. E a gente começa a refletir sobre o nosso próprio comportamento e crescer como pessoa, né? Meu marido joga videogame, aí às vezes os meninos falam idiota, retardado. Aí uma vez ele deu uma aula, ele explicou que esses termos eram utilizados para pessoas com deficiência intelectual, tem muita gente que chama pessoas com Down de mongoloide, então essas coisas, né? A gente vai evoluindo enquanto sociedade, sabe? E isso é muito importante, esse debate é muito importante. Eu estou terminando o livro, já estou na metade. Ele é muito fino, mas é um livro que eu fico lendo e fico refletindo várias coisas, e acabo demorando mais tempo do que eu deveria. Mas depois eu vou fazer uma live sobre ele. É que você falou agora do marido, daí eu lembrei. Uma coisa que a gente teve um crescimento aqui nesses meses foi Henrique. Ele, quando ia para a escola, ele ficava longe das outras crianças. E uma vez eu fiquei tão triste que eu entrei assim, ele estava no meio da quadra, sentadinho assim no chão, mexendo num brinquedo sozinho, sabe? E daí um dia numa reunião lá da escola conversando, aí a gente começou a colocar mais eles assim com as outras crianças em casa também, a gente começou a tratar de uma outra forma para ter essa interação, né? E hoje ele tem o amiguinho para dançar, que é o Joaquim, é para dançar. Meu parceiro de dança. Para dançar. Depois a Esther, ele gosta de brincar de correr com Esther. Então, assim, isso é um outro crescimento que a gente teve ao longo desses meses aí do curso, no sentido de eu sempre, não sei se a palavra não é muito forte, expus. Eu tento colocar eles com o maior número de pessoas que eu posso, com pessoas diferentes, para não criar... ambientes diferentes. Sempre. Em ambientes diferentes. Então, assim, o meu marido sempre diz, assim, às vezes eu digo assim, vai ter que a gente teve que trocar de terapeuta aqui, ocupacional. Aí eu disse, vai ter que trocar dele, a melhor coisa que tem. Assim, ele vai chorar um pouco, mas ele vai ter contato com outra pessoa.
Ele não tem terapeuta de estimação, né? Que algumas pessoas falam assim, ele se apega tanto ao terapeuta, não tem um preferido, não. Muda. Então, isso é uma outra coisa, a questão da interação, né? Que a gente fica com muito medo da interação social, a interação dessa criança. Mas ela vai interagir, se ela... Tipo assim, é que nem meu marido diz assim, Cíntia, eu não gosto de festa, não gosto daquele zoeira. A gente, né? Então, assim, por que meu filho tem que gostar? Outra coisa que a gente também Se ele gostar, ele vai, se não vai, pronto. Outra coisa que a gente também fez de forma inconsciente, não sei se foi bom ou se foi ruim, mas na verdade você sabe hoje que foi bom, a gente expunha eles a determinadas situações. Então, tipo assim, estourar balão, fogos de artifício, né? Claro que, né, dependendo do grau em que nós temos essa questão... A hipersensibilidade, né? Tem a questão da sensibilidade, mas às vezes a gente precisa ir testando para ver se a sensibilidade é maior, é menor. Você fez uma dessensibilização sem saber. Porque Henrique, por exemplo, uma única coisa sensorial que ele tem, assim, além da questão da comida, às vezes na roupa, é com cola branca. Que gruda. Isso. Então, assim, o que a gente faz? A gente bota a cola dentro da bisnaguinha de cola ou cola bastão. Então, assim, ele vai colar do mesmo jeito. Então, passa a cola aqui, pega o cotonete, mela na cola, passa. Com pincel também ele passa e não tem problema. Aí o pessoal fala, mas ele não bota cola no dedo. E isso agora é um problema? Vai fazendo aos poucos. Se ele não aceitar de jeito nenhum, você não tem por que falsar, né? Se ele pode colar com cola bastão, com cotonete, com outras coisas. Outra coisa que a gente aqui desenvolveu que ajudou bastante com a fala. Ok. Que nem eu falei da questão da imitação, né? O imitar ajudou na fala. Mas eu fiz uma pasta com várias figuras. Sim, a pasta do vocabulário. Várias figuras, assim, figura de bicho, figura de mesa, óculos e tal, né? Então, até falei agora em óculos, lembrei, ontem o Henrique, quando foi sair da terapia, ele tinha tirado o óculos no meio da terapia. Quando ele foi sair na porta, ele, mamãe, óculos. Porque ele esqueceu o óculos de grau dele. Então, aí fiz essa pasta, e na pasta, no primeiro momento, a gente dizia o que era, né? Mesa. E daí, depois, com o tempo, eles hoje já folheiam a pasta falando sozinhos, né? Eles nomeiam, né? A função de nomear. Mais uma vez, a questão da imitação. Então, eles imitaram a gente falando a palavra, né? E daí, hoje, eles nomeiam muito bem. Então, assim, o que nós temos ainda que é uma dificuldade eles sabem as coisas e o nome das coisas. O que a gente ainda tem, a dificuldade é na interação da comunicação, né? De conversar assim como a gente está conversando. Então, porque o diálogo, né? Algo que... Isso, o diálogo é algo que está sendo trabalhado ainda, né? Já falam frases e estão tendo mais intenção comunicativa, respondendo algumas perguntas. E aí estão trabalhando, você está trabalhando essa parte do diálogo com eles. Aos pouquinhos, assim, o diálogo, tipo assim... Vicente, você fez cocô? Aí ele fala sim ou não, né? Então, algumas coisinhas, mas essa é uma parte que eu acho que ainda a gente tem que trabalhar muito para chegar nessa questão do diálogo, né? Então, esse diálogo não tem ainda. Porque é uma habilidade, são habilidades conversacionais, né? Já existem outras coisas. Eu agradeço demais pela entrevista, foi muito bom. Espero que a gente tenha outros momentos. Assim, da mesma forma que você me agradece por eu ter te ajudado de alguma forma, quando eu tiver meus futuros filhos gêmeos, aí você vai me ajudar muito também. Amém. Porque eu sei que as pessoas podem falar, meu Deus, como assim? Ela quer ter... Eu tenho vontade de ter gêmeos, sempre tive. Se for para ter filho, meu Deus, que Deus me dê gêmeos. Mas eu, quando tinha 15 anos, eu falava isso, viu? Eu sempre quis. Eu sempre dizia, sou para ter filho que seja gêmeo, porque quer queira, quer não, eu quero ter 2. Então é um parto só, barriga é uma dor só, uma barriga só, tudo.
Mas assim, para amamentar, deve ser bem difícil amamentar os dois. Ó, eu vou ler só essa pergunta aqui da Tamires, rapidinho, para a gente finalizar. Você estimula seus filhos quanto tempo ao dia? Porque assim, tem o tempo da escola, das terapias, né? Como é? Assim, que Ai, vocês. meu Deus. Vamos lá. É. Tá. É que os meninos, eles vão para a escola às 7h30 da manhã. Uhum. Aí lá, eles têm um horário que eu combinei na escola, então eles têm um horário reservado com a pedagoga, que é onde eu mando as atividades, que ela fica 40 minutos com cada menino, certo? E daí depois eles desenvolvem o dia normal das brincadeiras e das atividades da escola. Quando é 15 para as 4, eu pego eles para as terapias, né? Então a gente chega em casa em torno de 6h30, 6 horas, né? É que não é todo dia que tem terapia, então eles têm terapia 2 vezes na semana, que é esse horário. Então a gente chega em casa às 6h30. Aí a gente fica, eu e o Olívio, a gente diz, né? Esse horário não tem televisão, a gente fica brincando com eles. A gente fica brincando com eles das 6h30 às 7h30, nos dias que eles têm terapia. Nos outros 3 dias da semana, e sábado e domingo. Aí, nos outros 3 dias da semana, eles chegam na escola às 5. Aí, quando é umas 5h30, a gente tem entre 5h30 e 7h30. Então, são 2 horas. Então, 3 vezes por semana são 2 horas. Assim, fora o que eles já fazem, né? Com a gente, né? Pai e mãe. É 3 horas, 3 vezes na semana e 1 hora... Não, desculpa. 2 horas, 3 vezes na semana. 1 hora... 2 vezes na semana, que é o dia que eles chegam da terapia, que eles já estão cansados. Então, a gente até brinca um pouco menos direcionado, né? Um pouco mais... Livre. Com algumas coisas, assim, o dia da cambalhota, mas é pai e mãe estão junto com eles brincando de cambalhota, né? E sábado e domingo, a gente não tem babá, né? E daí, então, é a gente que toma conta deles o dia todo. E daí a gente tem os horários, né? Então tem o horário que a gente, tipo assim, se tá quente, a gente vai brincar de pular na piscina. Tem o horário que a gente tenta brincar de joguinho da memória, de encaixe, né? Então a gente faz algumas atividades pela manhã e pela tarde, no sábado e no domingo, né? Então, assim, hoje eu tava pensando que eu tô tão cansado, que eu não sei como que eles aguentam. Eles têm muita energia, meu filho, eles têm energia. Criança tem energia para dar e vender. Então, assim, aí que nem eu tinha acabado de falar, o que a gente tem tentado, que é um ponto de vista do meu marido, é que eles tenham, as atividades não sejam desenvolvidas só por nós, né? Que tenha o momento do pai e da mãe, mas que a gente consiga colocar eles no maior cenário para que seja feito com o maior número de pessoas. Para eles generalizarem, né, o que eles aprendem, né, com outras pessoas em outros ambientes. Está correto. Só que a gente tem que lembrar, dentro da pergunta que ela fez aí, é que isso está acontecendo de abril para cá, quando retornou às escolas. 4 meses. Certo? Porque antes, durante a pandemia, eu ficava com ele sozinha. E daí o que eu evitava, não era sempre que eu conseguia fazer muita coisa, mas o que eu conseguia era assim, era tentava desligar a televisão, porque mesmo que eu estivesse na cozinha fazendo uma comida, ele estivesse no meu pé, né, eu conseguia assim, aproveitar um pouco mais eles, né? E aí eu tentava diminuir a televisão e sempre durante a pandemia a gente sempre focou em fazer 2 horas por dia durante o dia, que era depois que eles comiam a fruta, das 9 às 10 da manhã, e depois isso era individual, né? Uma menina me ajudava aqui, não era babá, mas ela era auxiliar da escola, que o tempo da pandemia ela ficou comigo aqui em casa. Então ela pegava um num quarto para não desconcentrar, e eu pegava o outro, das 10 às 11 da manhã. Não, das 9 às 10 da manhã. Das 9 às 10. E depois, à tarde, eles dormiam até 2h30. Aí, das 3 às 4, 4h30, a gente fazia atividades como se fosse de grupo. Que eram os dois, né? Então, a gente, tipo assim, brincava de corda, um puxar a corda,
ou brincava de colar a bolinha na parede, aí tentava fazer atividades que eles pudessem fazer juntos. Né? Sim, o momento deles sozinho e o momento juntos. E agora, o que a gente teve maior dificuldade durante a pandemia, da pandemia ainda, né? Mas assim, até então, é a questão da interação com outras crianças. Então, isso também a neuro acha que pode estar relacionado ao atraso por conta de que eles não tiveram contato com outras crianças. Porque ficaram sem escola. Mia voltou, hoje ela não participou, não. Então, tá bom. Dá tchau pra Mia aí, senão todo mundo vai cansar de nós. Mia, todo mundo já conhece Mia, ela faz parte das lives, ela já vem ela vem ela. Ai, meu Deus, vai passar o outro rabo aqui na frente. Tchau, obrigada. Então, obrigada pelo Foi ótimo. A gente gosta muito de conversar, se deixar, fica aqui até dizer que horas. Sai, Mia. Tá, um beijão a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Amém.